Bom dia, boa semana. Vamos começar essa semana que a gente entra na lua minguante amanhã e a gente acabou de entrar na primavera ontem. Semana passada já tem um vídeo explicando de como vai ser essa primavera de 2024, qual é a energia que a gente tem para viver nesses próximos 3 meses. Eu vou deixar aqui no card e vou deixar no final do vídeo. Vai lá assistir, porque é sempre importante a gente se situar com a nossa consciência do momento que nós estamos atravessando. Porque às vezes a gente está passando por coisas que só da gente ouvir essa energia de como as coisas estão, a gente já entende o que a gente está passando. E aí a gente já consegue olhar para esse processo e passar por tudo isso de outra forma. Vamos começar então olhando para o panorama geral da semana aqui através dos stories que saem diariamente no meu Instagram para a gente ter um estudo a cada dia da energia, de como ela tá. A gente vai ver o tom disso aqui e depois a gente vai ver o dia a dia. E também vamos fazer o mapa da lua minguante. Então a lua ela vai estar caminhando aí no signo de Gêmeos na segunda-feira e na terça-feira de manhã. A gente está ali com a mente ativa, pensando muito no que a gente sente. Hoje, segunda-feira, isso traz alguns desafios emocionais, porque a Vênus está entrando no signo de Escorpião. E amanhã, com a lua minguante, que é bem esse processo reflexivo, traz aí uma ruptura. Na hora do almoço, a lua entra no signo de Câncer na terça-feira e vai terça, quarta, quinta-feira nessa energia da sensibilidade. Esse emocional vai trazer uma melancolia e depois uma explosão. Na quinta-feira de noite, a gente entra na energia da lua em Leão. Vai com ela mais sexta e sábado, trazendo a força do posicionamento e a finalização. No domingo, a lua entra na energia de Virgem e a gente vai assimilar as lições. Então vamos lá para segunda-feira hoje, dia 23. A gente teve a Vênus entrando no signo de Escorpião, na verdade, ontem, um pouco antes da meia-noite. Só que como ontem foi a entrada da primavera e as duas coisas são muito importantes, eu não queria juntar tudo para a sua devida importância. Então a gente pode considerar que Vênus praticamente entrou nessa energia, nessa virada de dia, começando hoje. E a Vênus se trata dos nossos valores, do que a gente dá importância agora. E na energia de Escorpião, a gente ama ou odeia. Não tem meio termo, é aquilo que a gente gosta de verdade, que a gente tem assim uma obsessão. Rege as nossas paixões. Mas também são as coisas que nós não expomos, a gente oculta. Então pode ser aqueles desejos secretos, aquelas coisas que a gente não mostra, ou às vezes tem até dificuldade de reconhecer. E saiu justamente a carta da Lua, que é esse obscuro, da gente entrar em contato com esses sentimentos guardados. Na terça-feira, amanhã, dia 24, a Lua fica minguante e a gente já vai ver o mapa dela. Mercúrio faz um trígono com Urano, que ativa esses insights, essa coisa do eureka. E saiu a energia do louco, que é justamente essa energia de Urano, que é essa ruptura da inovação. A gente tem lua vazia das 8h57 às 11h49, então é aquela manhã mais truncada, mais bagunçada, ainda mais com a lua em Gêmeos. É para a gente ter calma, porque realmente é aquela hora que a gente esquece das coisas, se atrasa, se perde, fica tudo muito bagunçado. E aí, quase na hora do almoço, a gente muda para a energia da lua em Câncer. E esse é o mapa da lua minguante, que vai dar o tom dessa semana, que acontece às 15h50. A gente tem aqui o Sol em Libra na casa 8, com aquele bloco, né, que está em conjunto lá, com a Lua Negra, com Mercúrio, que veio para cá agora, em Virgem, estão na casa 7, o Sol em Libra e o Nó do Sul em Libra. Então, essa unidade aqui está falando das nossas insatisfações que nós estamos enxergando através do outro, através das nossas relações, e que elas mostram padrões de comportamentos dentro do nosso psicológico, de onde a gente tem que sair. E tudo isso faz aquela oposição para Netuno em Peixes, para o nó do norte em Áries, que agora cai entre a casa 1 e 2.
a gente precisa encontrar a nossa individualidade. O ascendente está em Peixes, com Saturno aqui. O que a gente fica à mercê, que a gente precisa corrigir, que a gente precisa trabalhar através do que a gente sente, através do que a nossa espiritualidade nos conduz, pela nossa intuição, para encontrar o nosso caminho do que a gente precisa construir, do que a gente precisa fazer, do que é importante para nós nesse momento. Então, as relações, quando elas trazem esses gatilhos dos incômodos, nesse momento a gente se dá conta do que depende da gente, de sair de uma dependência emocional, financeira e tomar uma atitude em relação à nossa independência. E aí isso desponta, essa oposição desponta para um T-square, para esse triângulo vermelho aqui, para a Lua em Câncer, que está na casa 4. Então, nesse processo da Lua minguante, que está trabalhando nosso psicológico, nosso mundo íntimo, nosso eu, enquanto a gente está ali enfrentando as nossas crises pessoais, leva a gente para essa interiorização, que é bem o processo da Lua minguante, que a gente vive dentro de casa, que a gente vive dentro da gente, e que no final, o que está apontando? Nós estamos num ciclo da alunação de Virgem, que está trabalhando o que a gente precisa limpar da nossa vida. A gente está mudando de estágio, de fase, com tudo que está acontecendo, com os eclipses, com a primavera, com essas semanas, que vem mostrando essa energia. Nesse momento de reflexão, de conclusão, que a gente precisa parar para pensar, que a lua minguante leva a gente a fazer esse mergulho de análise, de conclusões, acho que a gente se dá conta do que o que a gente precisa limpar, além das coisas físicas, além da casa que precisava de manutenção, de coisas que precisavam ser arrumadas, de questões familiares que precisavam ser olhadas e resolvidas, acho que são coisas que a gente viveu lá na infância. Essa lua está em Câncer, na casa da família, da infância, para resolver coisas que a gente tem dentro do nosso comportamento, que são resultados psicológicos de como a gente funciona. A gente precisa entender os nossos padrões infantis que a gente viveu e construiu quando crianças, dentro desse grupo familiar, dentro dessa história. E aí, de novo, sem culpa, sem julgamento, mas é a maturidade da compreensão, esse Saturno aqui em Peixes. Sair do lugar da vítima te ajuda a se desenvolver e a você a tomar novas atitudes e a criar coisas a partir de quem você é, não apenas como fruto daquele meio, mas o que você, como alma, manifesta unicamente do seu ser. E aí o que traz nessa semana é um lampejo de consciência. Depois de todo esse trabalho de limpeza, a gente enxergar o que no final das contas a gente precisava e precisa limpar das nossas vidas. E esse trabalho não acabou, porque é exatamente o que esses eclipses estão desencadeando na nossa vida. A gente tem 6 meses pela frente para trabalhar com isso que a gente está se dando conta agora. Porque são coisas que levam uma vida inteira para a gente resolver, para a gente enxergar. Não é de uma hora para outra que a gente consegue mudar. Mas a gente tendo mais clareza de qual que é a lição, de qual que é o ponto que agora a gente precisa se esforçar para mudar dentro da gente, para a nossa evolução, é não perder esse foco e fazer por onde? Fazer a lição de casa. E tá tudo certo. Tudo ao seu tempo. E aí, por isso que a gente vem aqui com a carta do louco, né? O Mercúrio fazendo um trígono com Urano, que é esse insight. Só que quarta-feira, dia 25, a Lua está em Câncer e Mercúrio faz uma oposição para Netuno. Esses aspectos, eles são influentes na semana inteira. Como eu sempre explico, a data que eles se colocam é o momento auge que isso acontece, mas isso já vai acontecendo, crescendo essa energia nos dias antes, vai perdendo força e ainda continua acontecendo nos dias posterior. Mas é naquele momento, por exemplo, esse aspecto de Mercúrio com oposição a Netuno, ele acontece no auge na quarta, mas ele influencia a semana inteira, que é quando a gente quer ter clareza com Mercúrio em Virgem, mas que em oposição a Netuno, a gente não tem nenhuma. Mas é aquela hora que o véu da ilusão às vezes cai e a gente se dá conta de uma decepção. E com os aspectos que a Lua em Câncer está fazendo nesse dia,
Às vezes o que pode causar essa decepção é o nosso próprio comportamento, porque a gente acabou de fazer a leitura do mapa da lua minguante e os gatilhos vêm através dos outros, mas tudo é sobre nós, é o nosso aprendizado. E aí a carta que saiu foi o 5 de copas, que é aquela dor da baixa autoestima, da perda, é aquele dia que você não se sente bem. Na quinta-feira, no dia 26, a lua continua em Câncer e ela muda para Leão às 19h47. Tem uma lua vazia bem pequenininha aí, entre 19h11 e 19h47. O Mercúrio faz um trígono também para Plutão. Ele fez aquele momento, né, dos insights no começo da semana, que tem toda essa influência agora, fez uma oposição para Netuno, que é aquele ponto da decepção, e ele faz um trígono também para Plutão, que é o momento da transformação. A gente tem aquele poder de captar coisas, transmutar. E em seguida ele entra na energia de Libra. E aí o nosso raciocínio vai precisar ponderar, colocar tudo na balança, analisar todos os pontos de vistas, pensar no nosso lado, mas na visão do outro também, tentar encontrar um eixo, um ponto de equilíbrio. Aqui, com o 8 de paus, vem muito essa energia da explosão, da catarse, juntando com a energia de quarta-feira, que parece aquele ponto em que o véu da ilusão cai, a decepção chega, parece que algo veio à tona. E a partir daí, você precisa encontrar o caminho do meio. E aí, na sexta-feira, com a lua no signo de Leão, ela faz aspectos de quadratura com a Vênus e de trígono com o nó do norte, que traz essa necessidade de posicionamento. E saiu a carta 2 de espadas. Então é quando a gente não concede, não se anula, mas quando a gente se posiciona. No sábado, no dia 28, a lua continua na energia de Leão, só que ela faz um trígono para o Quirón. E é aquela oportunidade da gente curar as feridas. E saiu o 10 de copas. A gente larga o que nos faz mal. No domingo, a gente começa o dia com a lua em Virgem e o Sol faz uma conjunção com o nó do Sul, que é de onde a gente tem que sair em relação ao destino. E a carta que saiu foi do Papa. Então é aquele dia que depois dessa semana de lua minguante, analisando, refletindo e concluindo, a gente aprende as lições da vida. Através das coisas que a gente está passando, através das coisas que a gente está vivendo, e entende que tudo o que acontece é para o nosso aprendizado. E quais são as lições que a gente tira daí? Para a gente corrigir o nosso destino e seguir em frente. Para onde a gente tem que ir? Para seguir o caminho correto. E o caminho correto, a gente vai aprendendo que é a espiritualidade, que é o divino que vai nos guiando, através da moral, através da nossa índole, do que é certo e o que é errado. Porque quando a gente pisa no errado, é onde a gente tropeça na dor. E é assim que a vida ensina a gente. Quando a gente se coloca no caminho correto, as coisas vão fluindo, porque é onde a gente vai aprendendo a lição. E esse é o nosso papel de evolução. Se corrigir lá do nosso egoísmo, que a gente já se perdeu, que causou a nossa queda, que causa até hoje, e que a gente está aqui ainda rolando ribanceira abaixo por causa dele. E até semana que vem, que a gente vai ter essa mudança de ciclo. O final da alunação de Virgem e o início da alunação de Libra com o próximo eclipse. Nós estamos quase acabando aquelas 2 semanas entre eclipses que são extremamente poderosas. Que elas não sejam em vão. Fiquem com Deus, um beijo.